O assunto de hoje dessa aula é taxa de câmbio. Aliás, câmbio propriamente dito, né? O que vem a ser a taxa? A taxa é o preço da divisa estrangeira, da moeda estrangeira, medida em reais. E uma coisa bastante interessante é que o aumento da taxa de câmbio, se a gente colocar dólar, a gente entende melhor. O aumento da taxa de câmbio, o aumento do dólar, significa uma desvalorização cambial. Por quê? Porque a nossa moeda passa a valer menos, ou seja, a gente precisa de maior número de reais por unidade de moeda estrangeira. Então a gente fala que isso houve uma depreciação cambial. Por quê? Se a taxa de câmbio estiver em R$ 5 para comprar um dólar, depois vai para R$ 6, houve uma depreciação da moeda brasileira. E aí houve uma depreciação do câmbio, porque houve um aumento da taxa de câmbio, ou seja, um aumento do dólar, teoricamente falando, que o dólar é um dólar, né? A valorização cambial é o contrário, né? A moeda nacional fica mais forte, você precisa de menos reais por dólar, e a gente diz que houve uma queda na taxa de câmbio, ou seja, houve uma apreciação cambial. E como que se dá a valorização do câmbio e inflação, né? Se nós temos uma moeda valendo muito, mas a inflação tem que estar baixa, né? Porque senão a coisa fica fora do ponto de equilíbrio. A valorização cambial, a moeda nacional fica mais forte, aumenta as importações. Por quê? Porque a moeda interna está valendo mais. Aumenta as ofertas e os empresários internos são obrigados a manter o preço competitivo. Já a valorização cambial permite também ancorar os preços internos e a inflação, porque com a entrada de produtos estrangeiros e aumento da importação, aumenta a oferta e os preços tendem a ficar ancorados. Agora, desvalorização cambial é inflação. Quando os produtos importados ficam mais caros em termos de reais, os produtos essenciais como petróleo, trigo, ficam mais caros em reais e vai existir um aumento do custo. Por quê? Porque petróleo, por exemplo, é um insumo básico, né? Então, ele está em quase todas as cadeias produtivas. E aí a gente vai ter uma coisa chamada inflação de custo, assim como energia elétrica, assim como os combustíveis, assim como telefonia, isso acaba sendo inflação de custo porque impacta no custo das empresas. O efeito da elevação interna sobre a taxa de câmbio, o que acontece? Encarece o produto nacional comparado ao estrangeiro, piora o saldo comercial do país com o resto do mundo. Qual é a alternativa? Ter a desvalorização do câmbio nominal, ou seja, ter a desvalorização porque já houve a desvalorização da moeda interna, então você tem que fazer uma equiparação. Existe uma diferença entre valorização real e valorização nominal do câmbio. A valorização real é quando você desconta a inflação, e a nominal é quando ela é corrente, o valor corrente, sem considerar o efeito da inflação. O que é uma política externa? A política externa está relacionada que visa impactar as transações externas. Então, a gente tem uma política, por exemplo, a política cambial. A política cambial ela pode ser taxas fixas de câmbio, né? Você pode ter banda cambial, que você tem uma parte fixa e outra flutuante, porque você tem um teto e um piso. O que acontece com as taxas fixas é que você fica mais vulnerável aos ataques especulativos e o governo precisa manter taxas de juros muito altas quando as taxas são fixas. Quando as taxas são flutuantes, a taxa de câmbio fica muito volátil, ou seja, qualquer interferência, qualquer possibilidade por exemplo, de crises, acaba impactando na taxa de câmbio, ela muda muito, ela fica muito volátil. E a flutuação surge, o que vem a ser? Como é que o mercado chama de flutuação surge? É quando o Banco Central, como ele fica com a maior parte, né, da moeda estrangeira, ele tem como entrar no mercado vendendo ou comprando toda vez que houver um ataque especulativo.
Aí isso é chamado de flutuação suja, né? Não é suja no sentido de sujeira. E as outras políticas externas, elas estão relacionadas à política comercial, que nada mais é do que a tarifa de importação, você pode aumentar ou diminuir a tarifa de importação, ou regulamentação do comércio exterior, né, que podem ser vários, os entraves burocráticos, do tipo exigir muito documento, algumas especificidades, pode ser por cotas, quando se estabelece quantidade, né? E pode ter também as barreiras qualitativas, quando você passa a exigir determinados padrões, determinados selos, determinados comprometimentos, e aí evitar com que haja esse aumento do comércio exterior. Quais são os fatores determinantes do comportamento das importações e das exportações? São os preços externos em dólares, né, para as exportações, os preços internos em reais, o que estiver mais barato. Se lá fora estiver mais barato, compra lá fora. Se aqui estiver mais barato, compra aqui dentro. A taxa de câmbio, né, que ela tem que acompanhar principalmente a flutuação dos preços internos. A renda mundial, né, se as pessoas estão ganhando mais lá fora, elas têm mais dinheiro para comprar. Então, a renda mundial também funciona nesse sentido. Os subsídios e incentivos às exportações. E das importações? As importações são os preços externos em dólares, né, exatamente como das exportações. Só que lá, se lá estiver mais barato, a gente compra lá de fora. E os preços internos em reais, se aqui estiver mais caro, a gente vai importar. Né? A taxa de câmbio, a renda e o produto nacional, se as pessoas aqui estão com uma situação financeira mais favorável, elas vão importar mais. E tarifas e barreiras a importações.